pela Confederação Nacional dos Notários e Registradores. Doutor Maurício, Vossa Excelência também. Tem 5 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Muitíssimo obrigado, Excelência. Vou ser extremamente breve na colocação. Me permita que eu achei que eu daria uma visão totalmente nova, não fosse a colocação do advogado que me precedeu do Sindicato dos Notários e Registradores de São Paulo. Me parece que o tema tem que ser examinado por um ângulo diferente. Com todas as vendas, não acho que, ainda que eu possa reconhecer a procedência de muitas das argumentações, eu acho que o tema ele comporta um exame diferente. Pela simples, qual a razão fundamental disso? O texto constitucional combina ao Estado a persecução de um plexo de interesses. Em última medida, aqui parafraseando o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a tutela do interesse público. Em certa medida, quando a tutela do interesse público acaba impondo um ônus isonômico a todos, então nós estamos diante de uma figura de limitação administrativa e que não há necessidade de qualquer espécie de contrapartida por parte do Estado, posto que observou-se o princípio de isonomia. Não obstante isso, quando, para a tutela do interesse público, se impõe um gravame a uma categoria de pessoas e este gravame não é imposto de forma isonômica, impõe-se a necessidade de uma contrapartida por parte do Estado. O exemplo mais emblemático dessa figura é o que está estampado no artigo 5º, inciso 24 da Constituição da República, que é a figura da desapropriação. Realiza-se um encargo em benefício de toda a sociedade, mas, porém, o encargo é colocado numa categoria específica de pessoas. Não é só essa hipótese, a figura do tombamento, a figura da servidão. E por que esses temas são relevantes no tema tratado aqui, na questão tratada nessa ADIM? Pergunta: a Constituição da República e o sistema normativo fixou um plexo de encargos inexcusáveis aos sindicatos. Encargos estes que os sindicatos não podem facultativamente exercer ou não. Impôs-se aos sindicatos a tutela compulsória de um conjunto de interesses do qual ele não consegue se desfazer. Portanto, é um encargo imposto ao sindicato, a um conjunto de pessoas, em benefício de toda a coletividade ou coletividade de trabalhadores. E quais são esses encargos? O artigo 8º, inciso 4 da Constituição da República, diz que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. É dizer, não se realizam negociações coletivas sem a presença dos sindicatos. Em prol de quem isso? Do conjunto de trabalhadores de toda a sociedade. 2. A CLT, no artigo 500, estabelece obrigatória a presença dos sindicatos na hipótese de pedido de demissão do servidor estável. Portanto, não se realiza a demissão do servidor estável sem a presença do sindicato. A criação do sindicato não é facultativa, senhores. Ela é obrigatória porque a Constituição da República, ministro Carmen Lúcia, assim estabelece. E mais, daqui, o termo de quitação anual deve ser celebrado entre empregador e empregado perante o sindicato. Só os sindicatos têm capacidade jurídica para celebrar contratos coletivos de trabalho, portanto, a presença do sindicato, o sindicato se impõe constitucionalmente como uma figura solar na constelação da tutela de um conjunto de interesses dos trabalhadores que não é só interesse dos trabalhadores, é interesse público. E neste encargo impõe-se um conjunto de deveres aos sindicatos, um fim, que lhe impõe um ônus que, no entanto, ele deve ser repartido entre quem? Resposta: entre toda a coletividade. Mas pode falar, qual é toda a coletividade? A coletividade por ela beneficiada. Então, justifica-se a contribuição sindical por esta razão. Por quê? É um ônus imposto de forma não isonômica, mas que impõe-se um cargo em benefício de toda a sociedade e que, para realizar a contrapartida, para que não haja quebra do princípio da isonomia, cria-se a figura da contribuição sindical. A pergunta: isso já existiu antes? Claro que existe. Contribuição ao SESC, SENAI, SENAT, já examinado por aqui, eles têm o mesmo propósito. Quais são os mecanismos que poderiam existir além da contribuição sindical? Alguém vai dizer, a extinção da contribuição sindical ela é constitucional? Data vênia não é. Não é. É inconstitucional a fixação da facultatividade dela, mas a não fixação de uma contrapartida que tenha por finalidade custear aquele encargo em benefício de toda uma coletividade de trabalhadores. Isso é inconstitucional. A lei da reforma trabalhista não previu essa contrapartida. E neste ponto é inconstitucional. Então, até que sobrevenha essa contrapartida, que pode ser dada pelo quê? Indenização, subvenção. Esta reforma, ela se
revestirá de inconstitucionalidade. E apenas respondendo uma colocação muito bem feita pela ministra da AGU, que eu tomo licença nos 8 segundos que me restam tratar, o fato de ter sido imposto um encargo não significa dizer que, apenas arrematando, ministra, e aqui foi dado exemplo, mas agora ela tem outros meios de se custear que não a contribuição compulsória. Pela minha ótica, essa colocação não prospera pela seguinte razão. E eu peço que Vossa Excelência, por gentileza, conclua. Eu atenderei majestosamente, apenas concluindo sempre o seguinte. Realizou-se um tomamento, que é um sacrifício de direito. É claro que um tomamento ela pode obter a contrapartida econômica lesada de outra forma. É claro que faticamente isso é possível, mas juridicamente isso não é possível. E por essa razão, porque me parece que houve ofensa ao princípio da isonomia, é que a contribuição à entidade na qual eu represento, ela pede que seja julgado procedente a ação declaratória de inconstitucionalidade. Ministro, muitíssimo obrigado. Excelência. Convido o doutor Luiz Felipe Buarques Andrade.